Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos agora entrar no segundo ato da história mais linda já contada, cujo personagem principal também é você. Vamos lá. Então a gente viu, né, no último vídeo que o homem está vivendo aqui, né, de forma separada de Deus, no mundo físico, mas espiritualmente separado de Deus. E é escravo do pecado, né, por conta de ser pecador, está separado de Deus, e o muro chamado pecado é que impede a gente de chegar até Deus. Há um salário por vivermos assim, que é a morte. Nós temos aqui a morte física e a morte espiritual. Por conta disso seremos julgados e condenados. Esse é a história, é uma parte da história que aconteceu no primeiro ato. Vamos agora ao segundo ato. É o segundo ato dessa história. Deus olha para esse cenário, lógico, Deus não está satisfeito com isso, né? Então Deus preparou uma reviravolta nessa história, né? Então, como toda história aí no cinema, né, ou história que você lê num livro, né, o segundo ato é uma hora, um momento, né, em que muitas coisas acontecem, né, muitas reviravoltas acontecem, e você vai ver aqui agora uma ação de Deus para resolver esse problema. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui no segundo ato é que Deus nos ama muito. Muita gente às vezes ainda acha, né? Não, Deus nos abandonou, Deus não me ama, porque eu vivo essa vida aqui terrível. Bom, nós vivemos essa vida. Se a tua vida não é boa, se a tua vida é terrível, nós somos os responsáveis. Nós podemos tomar decisões que agradam a Deus e decisões que terão consequências abençoadas para nós. Mas a gente não tem, né, essas decisões. Muitas das decisões, a maioria das decisões em nossas vidas trazem consequências. E geralmente as consequências são consequências terríveis. Mas você precisa saber que Deus te ama. Deus ama muito você, tá? E Deus prova esse amor para com a gente. Olha só, em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Olha só, Deus amou o mundo, o versículo diz tanto, em algumas versões de tal maneira, que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não morra. O que Deus quer? Deus não quer que você morra fisicamente? Não. A morte física não vai deixar de existir. Nós vamos morrer fisicamente, mas Deus não quer que nós morramos espiritualmente. Deus não quer isso. A morte física, ok, morreu fisicamente, mas nós continuamos. Deus não quer que você continue separado de Deus. Deus não quer que você continue espiritualmente morto depois da morte física. Deus não quer que você morra. Deus não quer, mas que você tenha a vida eterna. Então, o contrário da morte espiritual é a vida eterna. Então, Deus quer que você tenha uma vida eterna com Ele aqui. E para isso, Deus enviou o seu próprio Filho. Você já vai entender, né, o que significa a vinda do próprio Filho. Segundo versículo, 1 Timóteo 2, 3, 4. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Gosta do quê? Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Olha só, Deus quer, e Ele acha isso muito bom, né, que todas as pessoas que estão aqui sejam salvas, ou seja, venham para cá, ou vivam espiritualmente. E Deus quer que todos façam isso, que todos conheçam essa verdade. Que verdade? Essa verdade que eu estou compartilhando com você. 2 Pedro 3,9, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Olha só, Deus
tem paciência para com essa turma aqui. Paciência. Né? As pessoas, alguns dizem, os cristãos, que Deus demora, né? Que a vinda de Jesus está demorando, que o fim do mundo está demorando, mas Deus tem paciência. Porque enquanto eu estou conversando aqui com você, compartilhando essa mensagem, pessoas continuam nascendo aqui e vivendo suas vidas aqui. Deus quer que todos se salvem. Há um desejo de Deus que essas pessoas conheçam essa verdade que eu estou compartilhando com você e que elas tomem uma decisão no terceiro ato. João 4,9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Olha só, como que Deus prova o seu amor para com a gente. Ele mandou o seu único filho para que pudéssemos ter vida por ele. Você teria coragem de enviar uma pessoa que você ama muito para uma missão e essa missão irá destruir essa pessoa por amor a pessoas que vivem num mundo, numa vida, né, de total ignorância sobre você e pessoas que não querem nada sobre você, nada de você e sobre você, e mesmo assim você vai sacrificar uma pessoa que você ama por essas pessoas? Que amor é esse? Nós não entendemos isso. Nós não conseguimos entender esse tipo de amor. Esse é o amor desse Deus por nós. Esse Deus que sacrifica a vida do seu próprio filho por nós. E há um mistério nisso, né? Você já ouviu falar no Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são a mesma pessoa. Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente, né? Mas o Deus Filho é o próprio Deus que desceu aqui no mundo, né? Há um mistério nessa trindade, né? Os três são uma só pessoa, então um deles desce aqui para nos salvar. Você vai entender, né, daqui a pouco que tipo de salvação foi essa. Mas essa atitude é movida por um amor, o amor ágape. Existem 3 tipos de amores. 2 a gente conhece muito bem. Um é um mistério para nós. O primeiro é o amor filéu. O amor filéu, do grego, é aquele amor de um filho por um pai, de um pai por um filho, né? De um filho pelos pais. É um amor filéu. Aquele amor que a gente tem por alguém muito próximo de nós. É um amor egoísta, porque o filho só ama o pai só ama o filho, porque há um relacionamento entre eles, há uma história, há um tempo de convivência entre eles. Amor filéu, né, que é o amor que eu tenho pelo meu filho, que o meu filho tem pela minha esposa, né, pela sua mãe. E por que há esse amor? Porque nós cuidamos dele desde a infância. Não sei se vocês lembram do caso Pedrinho. O caso Pedrinho é o caso daquele jovem que na década de 80 viralizou no Brasil porque descobriram, né, os pais do Pedrinho tiveram o bebê roubado na maternidade. Roubaram o bebê. E eles passaram anos e anos buscando esse garoto, né? 15 anos, aproximadamente 15 anos depois, encontraram o filho. E descobriram que quem roubou o filho tinha sido a enfermeira. Imagine. E essa enfermeira cuidou desse garoto com muito carinho durante 15 anos. Bom, descobriram o caso, ela foi presa, né? E o Pedrinho voltou para os verdadeiros pais. Perguntaram para o Pedrinho, um repórter, se ele amava os pais, né, verdadeiros. E ele disse, olha, eu amo aquela que está no presídio. Esses aqui eu vou aprender a amá-los ainda. Então veja só, o amor filéu, né? Nós amamos porque nós conhecemos. Há uma história, nossos filhos nos amam porque nós cuidamos deles. Agora, abandona o filho numa creche, né, num orfanato, e 15 anos depois vai lá buscá-lo. Não vai haver um amor.
Então, o amor filéu é um amor egoísta. Só amamos porque alguém nos retribui. Tem o amor eros, que vem do erótico, né, também no grego, que é esse amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, né, esse amor erótico, que também é um amor egoísta. Só amamos porque alguém nos retribui. Eu amo a minha esposa porque ela retribui esse amor por mim. Se eu tivesse me apaixonado por ela na época em que nos conhecemos e ela não tivesse retribuído esse amor, eu iria esquecê-la dentro de alguns meses. Então, só nos amamos porque há uma retribuição desse amor. Mais uma vez, o amor egoísta. Agora, o amor ágape é o amor de Deus. E é um amor comportamental. Deus não sente um amor por nós. Deus decidiu nos amar. Ele tem esse comportamento de nos amar. Porque se Deus fosse movido por um sentimento, ele já teria nos destruído. Porque nós decepcionamos a Deus o tempo todo. Então, o sentimento de Deus por nós é de decepção, né? De tristeza, porque nós decepcionamos. Então você não ama aquilo que te decepciona. O amor ágape é um amor comportamental. Por isso que Deus diz para nós que devemos amar nossos inimigos. Como amar meu inimigo? Eu tenho ódio do inimigo. Não é que Deus não está pedindo para que a gente sinta amor por ele. Que nós nos comportamos de forma a amar o inimigo. É um comportamento, um amor comportamental. Então Deus decidiu nos amar. Ponto. Não importa o quanto nós venhamos a decepcionar esse Deus, ele vem aqui para nos salvar porque ele decidiu nos amar, ok? Então, ponha isso na tua cabeça, Deus te ama, não importa o quanto você o decepcione. Ele tomou essa decisão. E por conta disso, o que acontece? Deus cria um caminho, já que ele nos ama e quer nos salvar, quer que a gente viva para ele e com ele, Deus cria essa ponte para nos levar até Deus. Então ele desce aqui, né, ele envia seu filho para que ele seja essa ponte entre nós e Deus. Agora esse pecado já não é uma barreira, não é um grande muro. Só dá um pulinho aqui, nós chegamos até Deus. Através do caminho chamado Jesus Cristo. João 14,6. E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Olha aqui, tem versículo mais claro do que esse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Não há ninguém que possa ser esse caminho aqui. Ó. Eu não posso colocar aqui ninguém. Não pode ser Buda, não pode ser Nossa Senhora, não pode ser ninguém, Pedro, Paulo, ninguém. Não há ninguém que viveu ou vai viver, que viveu aqui, a não ser Jesus, que possa ser o caminho. Entenderam? Muito claro o versículo. Atos 4,12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Outro versículo claro, não há ninguém aqui, que Deus tenha dado a nós que possamos ser salvos. Não há nenhum outro caminho. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. De 1 Timóteo 2,5. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, Cristo Jesus. Então olha só há um que possa fazer essa ligação, Cristo Jesus. Não há nenhum outro, né? Só existe um Deus e uma só pessoa que une. Então só um pode unir essa turma aqui com esse Deus aqui, que é Jesus Cristo. Só um. Não existe nenhum outro. Que palavra mais clara. Os versículos mais claros que a gente pode encontrar na Bíblia. Mais claros. Então entenda. Só há um Salvador. Só há um caminho. Só há uma pessoa. Esquece. Nenhum outro que possa nos unir até Deus. Eu vim do berço católico e eu achava durante um tempo em que
os santos poderiam fazer isso. Não. Foram seres humanos que também viveram aqui. E a Bíblia é clara. Não há ninguém, nenhum outro nome que Deus tenha nos dado que possa nos ligar até Deus. Jesus Cristo. Foi o único que morreu por nós. Foi o único que é Deus. Então não há ninguém, nada, nenhum nome mais poderoso do que Jesus Cristo. Esse é o caminho, o único caminho que pode nos levar até Deus. Ponto final. Tudo isso está acontecendo, ou aconteceu, né? E aconteceu no segundo ato. Entenda a história. Você já aprendeu tudo o que aconteceu no primeiro ato, agora está vendo o que aconteceu no segundo ato, essa reviravolta extraordinária nessa história. Que história emocionante. Estava tudo perdido. E de repente, no segundo ato está acontecendo essa maravilha aqui. Deus resolve agir, levanta-se, envia alguém, né, para nos salvar. E o combustível é o amor ágape. Ele só dá um caminho, não existe vários caminhos, é um só, tomar uma única decisão. E agora eu quero que você entenda que há um preço. Há um preço. E agora nós vamos entender realmente o grande DNA da salvação. Alguém tinha que pagar um preço para que a humanidade fosse salva. Eu deveria pagar esse preço. Mas o preço é muito alto. Eu não tenho moedas, eu não tenho a moeda que pague esse preço. Eu não tenho esse dinheiro. E é um preço muito alto estipulado por Deus. Nós vamos entender isso no próximo vídeo. Eu vou te explicar como funciona esse preço no mundo espiritual. Há uma moeda no mundo espiritual estipulada por Deus para pagar a tua ida para a eternidade com Deus, para fazer com que você viva espiritualmente, para fazer com que você deixe de ser um morto espiritual e passe a ser um vivo espiritual. Mas essa condição para você sair daqui e ir para cá, tem um pedágio nesse caminho, tem um preço, e é um preço muito alto. Deus sabia que ninguém aqui poderia pagar esse preço, porque Ele colocou um preço tão alto, mas tão alto, para que não houvesse nesse mundo aqui alguém que pudesse se gabar. Eu consigo pagar esse preço. Então Deus estipulou uma moeda, um valor monetário, de um valor em que ninguém pudesse pagar, somente Ele, para que não houvesse méritos e não houvesse pessoas aqui se gabando desse preço. Ele coloca um preço muito alto, estipula uma moeda. E é esse preço que nós vamos entender no próximo vídeo. E é muito top o que você vai ver. Que Deus te abençoe. Peço a você que curta, compartilhe esse vídeo, nos siga aqui nesse canal e se prepare para o finalzinho do segundo ato. Essa história está muito top, muito bacana. Que Deus te abençoe.